Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da FUSPRES, Espeleologia, né? No episódio de hoje, como diz o título, a gente vai tratar um pouco da psicogeografia, né? A psicogeografia vai ser muito importante para a compreensão das duas obras que vão estar na nossa próxima campanha, uma inaugurando uma nova série de obras brasileiras, de autores brasileiros, que seguem os, digamos, antipadrões, os não padrões da Rafus Press, desafiam convenções, possuem um pensamento herético e por aí afora, né? E um clássico, né, da Rafus Press, que dialoga, né, de certa forma, com essa obra nova. Mas então a gente volta à questão da psicogeografia, o que seria, né? É interessante que a psicogeografia ela é uma teorização que surgiu mais ou menos nos anos 50, que temos uma pequena bibliografia de amostra aqui, para vocês terem uma ideia, né? Vou comentar um pouco essas obras com calma nos próximos minutos. Mas a psicogeografia ela surgiu entre os anos 50 e 60, mas ela é muito complexa, muito interessante, porque é ao mesmo tempo uma prática, né? Você tem metodologia, digamos assim, existe uma perspectiva científica em torno da psicogeografia, ou seja, ela tem uma metodologia, ao mesmo tempo é uma prática, né? Você pode andar à deriva, né? Você pode fazer essa prática de deriva numa cidade ou em outros lugares também, aliás. Então ela também é uma prática cotidiana, ela é uma estratégia de luta, porque foi pensada dentro das possibilidades de luta e influenciou a luta dos jovens em maio de 68, dialogou, de certa forma, não só influenciou, como dialogou, porque a teoria foi construída junto. E ao mesmo tempo é uma arqueologia, porque ela resgata práticas que vão surgindo com o crescimento das cidades, mas não só, algumas práticas também de percepção da realidade através do ato de deslocamento, de caminhar, de conhecer a paisagem, de tentar entender a paisagem, que vem ali desde o progresso do peregrino, do Bunyan, não é? Então, ela é tudo isso, né? A psicogeografia, por isso é sensacional. É uma ideia muito instigante e é uma noção muito rica para o aproveitamento em literatura, cinema, em qualquer tipo de narrativa, e ela é muito aproveitada em todo tipo de narrativa. Até porque a psicogeografia permitiu vários desdobramentos, e um deles é a aplicação, a gente vai ver isso, que é muito peculiar esse desdobramento, é a percepção e a aplicação dos princípios da psicogeografia, não só numa totalidade, uma paisagem urbana ou rural marcada pela presença humana, né, com estradas, com trilhas, coisas do gênero, mas também construções, né, uma casa, a própria, digamos assim, é como se a própria pedra do lugar tivesse uma linguagem ali, a linguagem do sangue, da atrocidade, né, porque, em geral, as localidades humanas, sejam casas, sejam conglomerados, sejam estradas, o que for, elas são marcadas pelo horror, basicamente. É isso que marca a história humana e isso que marca os implementos humanos de um modo geral. E a psicogeografia, ela também demarca, digamos assim, uma vez que o princípio dela é se perder, não é? Você se perde para se encontrar, de certa forma, um princípio quase budista, zen budista, ela marca a diferença, né, que existe entre a percepção humana e a percepção animal. O animal, digamos assim, o funcionamento correto do instinto e dos mecanismos que a natureza lhe forneceu permitem uma navegabilidade, uma navegação perfeita. É isso que acontece com os pássaros migratórios, né, com os esquemas migratórios de pássaros que percorrem continentes e continentes quando eles precisam, ou de peixes que fazem a mesma coisa, eles saem de uma região, sei lá, milhares de quilômetros, às vezes, de distância para se reproduzir para alguma outra função. Mesmo no cotidiano, né, os nossos primos, né, os primatas superiores, como os chimpanzés, ou os gorilas, ou os bonobos, eles têm uma percepção mental, através de memória, de um conjunto de mecanismos de memória
práticos, né? Que o macaco tem extremamente desenvolvido, isso já é comprovado em ciência, fácil até de encontrar as experiências. Ele consegue ler onde que ele vai, digamos assim, escalar uma árvore, por exemplo, ou onde ele consegue um fruto que não seja uma armadilha, que não seja envenenado, ou que ele não tenha que disputar com um animal maior, mesmo que seja da mesma espécie. Esse tipo de leitura o ser humano ainda tem, mas a nossa, digamos assim, a evolução, especialmente a introdução da cultura, né, no seio da humanidade ali na época da revolução da agricultura, sei lá, uns 20 mil anos atrás, quando começamos a domesticar mais animais, 20, 30 mil anos atrás, representou uma mudança em relação aos mecanismos que nós temos de sobrevivência, mesmo em relação aos primatas, que não são nossos primos mais próximos, né? 99% do DNA de um chimpanzé é igual ao nosso. Então, o ser humano ele se perde. Isso é bom, não é? Se perder é essencial para o funcionamento dessa noção da psicogeografia e para o funcionamento da própria mente humana, né? Não sempre, mas de vez em quando se perder é importante. Mas voltando então, o que é realmente a psicogeografia, né? Ela é uma lato sensu, digamos assim, ou melhor, stricto sensu, ela é uma teorização que surgiu no seio da Internacional Situacionista. Quem foi o primeiro a digamos assim, teorizar a respeito foi Guy Debord, né? Aqui nós temos o livro mais célebre dele, que é a Sociedade do Espetáculo, né? Inclusive esse livro é fácil de achar na internet, não sei se ele abriu os direitos autorais, né? Essa é uma edição em livro, boa tradução, né? Da Contraponto, do Rio de Janeiro. E logo lá no capítulo 7, chama-se justamente Planejamento do Espaço. E ele comenta um pouco a respeito da noção capitalista de espaço, não é? A noção em si de psicogeografia vai aparecendo nos jornais e revistas da chamada Internacional Situacionista, que era um grupo de pesquisadores, estudiosos, estudantes, acadêmicos, enfim, um grupo bem variado de pessoas que tentava pensar possibilidades revolucionárias baseadas num incremento, digamos assim, da liberdade de consciência, da liberdade, digamos assim, da percepção humana, né, dessa liberdade da percepção humana, que era muito difícil nos grupos stalinistas remanescentes, né? Então aí eles montaram o Internacional Situacionista e logo começaram a desenvolver projetos como esse, da psicogeografia, que é essa percepção psíquica da cidade, né? É como se a cidade, não só a cidade, isso é importante, porque o próprio Debord não fala só em cidade, ele fala paisagem, né? Quer dizer, a paisagem natural, ela é, no momento, digamos assim, que existe um ser humano, ou que esse ser humano compreende essa paisagem, né? Digamos assim, pelos seus sentidos, ou pela sua mente, essa paisagem já se modifica, ela já não é mais uma paisagem, digamos assim, natural, ela passa a ser uma paisagem humana, ela é, digamos assim, tomada, né, pelo ser humano, que vai já estabelecendo modificações nessa paisagem com a sua própria mente, digamos assim, né. Então a gente vai ver que a psicogeografia aplica-se muito bem à cidade, mas aplica-se muito bem também ao âmbito rural. Vamos ver uma obra que trata disso. Eu não cheguei a pegar aqui, não é? Mas eu vou comentar uma obra que trata disso, que é A Colina dos Sonhos, do Máquina, né? Enfim, aí surge, então, com a Internacional Situacionista, surge a psicogeografia, e a psicogeografia, ela tem essa natureza, digamos assim, quase, como eu falei, de uma metodologia de luta, porque essas ideias eram usadas pelos jovens em maio de 68 contra, né, na ocupação de fábricas, na ocupação de universidades, contra as autoridades, né, da tropa de choque francesa, que é muito famosa, né, muito violenta, essa tropa de choque que usa uma roupa de Primeira Guerra Mundial, né, a tropa de choque francesa, parisiense especialmente. Eles iam usar essa estratégia da noção psíquica da cidade como uma forma de luta, né, retomando ali um grande precursor também da psicogeografia, que é o Charles Fourier. Charles Fourier é mal chamado, né, de maneira imbecil, como socialista utópico. Ele era um escritor socialista, ponto. E ele postulava que a insurreição, a revolução, enfim, esse levante popular
principalmente a construção de barricadas durante o Levante Popular era a única atividade não remunerada apaixonada que existia. É perfeito isso. Mas logo o movimento de maio de 68 se esvaziou, voltou o seu dogmatismo, principalmente marxismo-leninismo, numa leitura ali do revolucionário russo que mencionei no último vídeo, Nechayev, mas turbinando, digamos assim, o Lenin, né, mas é uma visão leninista. E a psicogeografia seguiu outros caminhos, né, em outros idiomas também. A psicogeografia logo chegou na Inglaterra, com Ian Sinclair. Aqui a gente tem um pequeno tratado, que é Blake's London, The Topography Sublime, né? Foi uma conferência dada na Swedenborg Society, Swedenborg Archive, Swedenborg Society em Londres. Eu adquiri lá mesmo, que a Swedenborg Society é um lugar maravilhoso. Um pouco empoeirado. Mas... então chegou a Londres, né? As grandes cidades, elas possuem, de certa forma, camadas, né? De lugares que o capital foi destruindo, reconstruindo, fazendo um pouco diferente. Às vezes alguns lugares são destruídos mesmo, desaparecem, passa ali estrada, pavimenta-se, passa habitações muito diferentes daquilo que existia ali. Então a grande cidade ela sofre muito essas mutações, e a memória dela é algo que o próprio Debord fala, né? Essas alterações elas são necessárias para o poder dominante esmagar a memória, você não saber o que existia ali, né? Então Londres é uma cidade praticamente propícia para isso. E então o Ian Sinclair ele se destaca porque ele foi um dos primeiros realmente quando isso se expandiu. Ele estava ligado ao movimento de maio de 68, conheceu, né, os principais ali, teorizadores da psicogeografia, mas ele teve uma outra aplicabilidade a isso na Inglaterra. Porque, por outro lado, né, e aí a psicogeografia começou a se expandir, né, tem grupos que utilizam e discutem digamos assim, a parte epistemológica, científica realmente da psicogeografia nas universidades no Brasil e em todo o planeta, né? E é isso que é interessante, como a arqueologia, a psicogeografia pôde recuperar práticas do passado, né? De outras pessoas que entendiam a cidade como mais do que um aglomerado urbano. E isso foi definindo mais o que é a psicogeografia e como que você acessa, digamos assim, essa camada psíquica de uma cidade, de uma paisagem humanizada, né? Uma paisagem, pode ser uma paisagem urbana ou uma paisagem rural. E quem são esses precursores, né? E o que eles propunham, de certa forma, indiretamente, que influenciou a psicogeografia contemporânea? Entre outros precursores, nós temos vários, na verdade, porque é como se a percepção da cidade ela fosse se tornando gradativamente mais complexa, e a necessidade dessa percepção levasse muitos autores à tentativa de percorrer a cidade numa espécie de diagonal. Isso é muito interessante, né, para tentar arrebanhar o máximo possível de percepções daquele ambiente, daquele universo, justamente para escrever sobre isso, para refletir sobre isso, etc. Então é conhecido o Récif de La Bretonne, que percorria Paris durante o terror revolucionário. Então Defoe ele imaginou uma Londres de ficção, um tecido urbano londrino em plena peste, né? Mas assim, quem realmente deu o pontapé inicial foram os simbolistas franceses, especialmente Baudelaire, com a figura do flaneur, né, do cara que percorre a cidade sem pressa, sem aquela pressão, né? Porque em geral as cidades na época como hoje elas são percorridas em alta velocidade. Você atravessa a cidade, é um trajeto. Enquanto que os simbolistas e os dandies franceses, né, que influenciaram outros, eles tinham o hábito de fazer esse percurso do jeito que eles queriam, na velocidade que eles queriam, em geral bem lento. Inclusive os animais de estimação deles eram
caranguejos, igual no caso do Nerval, tartarugas, né, para demarcar bem que eles iam andar naquele passo, né, e isso para pegar, né, captar cada elemento das galerias, né, das passagens que levavam para essas galerias muito comuns em Paris do século XIX. Então, isso daí é muito interessante, né, essa, digamos assim, formalização muito ficcional, muito poética da experiência urbana, que foi essencial para a psicogeografia se desenvolver e continuar se desenvolvendo até hoje, né? Então, o Thomas de Quincey, por exemplo, que criou praticamente a noção de narrativa policial que nós temos hoje, bem antes do Poe, aliás, o Poe é influenciado por ele. O Thomas de Quincey, ele no diário, na verdade uma obra meio autobiográfica, que é o relato dele sobre as confissões do comedor de ópio inglês. Ele falava que ele costumava fumar o ópio à noite, e depois ele saía para andar para achar uma passagem noroeste, né, que seria uma espécie de passagem secreta, mágica, para ela atravessar Londres com mais facilidade. Então, esse tipo de percepção, essa tentativa de descobrir coisas que não são muito claras na cidade, é que levaram às formalizações da psicogeografia contemporânea, né? Então, algo começou, de certa forma, na poesia, na ficção, nessa percepção alterada também, por conta do ópio, no caso do De Quincey, né? E os resultados mais contemporâneos, além dos que eu já mostrei aqui para vocês, como eu disse, é uma metodologia, então você pode encontrar pontos na cidade, né? Esse livro aqui que saiu pela Strange Attractor, uns 10 anos atrás, ele fala exatamente disso, London Lost Rivers, quer dizer, são os rios perdidos de Londres que você encontra, aqui é um mapa, né? Você tem mapas para encontrar coisas assim medievais, né, estruturas quase medievais dentro da cidade e que fazem lembrar que ela foi um dia praticamente recortada inteirinha por rios, né? Era até meio uma parte dela era um pântano e tudo mais. Ou o Writers and the City, né, do Writer and the City, essa série, tem até o Rio de Janeiro, que acho que é de um escritor carioca mais ou menos célebre, né? Mas é uma coleção da Bloomsbury maravilhosa, tem alguns, né, que é, na verdade, um passeio cultural, né, pela cidade, aqui Praga, no caso, né. E acho que o exemplo mais recente, né, da psicogeografia aplicada à ficção é o From Hell, do Alan Moore. O Alan Moore, aliás, muito em débito com o Ian Sinclair, né. Existem alguns que eu já até comentei aqui, como Hawksmoor, né. Mencionei como o Arthur Machen ele transfere essa percepção que o De Quincey tinha em Londres, né, ou Baudelaire em Paris, ele transfere para a paisagem rural do País de Gales. Mas não é qualquer paisagem rural, uma paisagem rural romanizada. Então você tem ali ruínas num lugar, um templo escondido, uma estatueta perdida, um resto de uma estrada, uma trilha, nem que seja uma trilha, o resto de uma fortaleza ou de uma muralha. Então, esses pedaços de registro histórico, quase arqueológico, como eu disse, a psicogeografia é um tipo de arqueologia, isso daí é o suficiente para o Machen disparar, né? Ele faz isso em Londres também, né? Em várias narrativas ali que se passam em Londres, mas ele faz isso muito bem na Colina dos Sonhos, num universo completamente rural. E ali ele evoca uma outra civilização, não é nem romana mais, é uma outra Roma, completamente imaginária a partir desses fragmentos, esses pedaços de elementos que ele vai encontrando no caminho. É sensacional, é o mesmo princípio da deriva, né? E eu comentei a respeito de como isso pode ser aplicado até a ideia de casa, né, mal assombrada e tal. E o Niall Kennelly, que é um grande escritor, produtor, né, de televisão em inglês, ele realizou isso num livro que chama The Stone Tape, que é é sensacional, uma história sensacional, e na qual ele trabalha a memória do próprio edifício, né? Quantas atrocidades aconteceram ali, né? Qual o registro disso? Será que aquilo fica registrado de certa forma na pedra, não é? De uma maneira ou de outra? A materialidade histórica, será que ela consegue ter um tipo de registro
que seja na própria pedra, né, assim, do edifício. Então são ideias assim, bem, digamos assim, ousadas, que impulsionam a psicogeografia. Como eu disse, também é uma prática, né? Você pode praticar psicogeografia, sendo ou não escritor, percorrendo as cidades. Hoje em dia, com a violência urbana, isso se torna mais difícil, né? Mas ainda é possível. Ainda é possível. É necessário isso, mais ou menos, percorrer a cidade para tentar, digamos assim, se perder nela e dessa forma encontrar alguma coisa. Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que gostem da próxima campanha. Ela começa na próxima segunda-feira, dia 30, e trará aí 2 títulos de peso para a nossa coleção, para nossa, digamos assim, o nosso plantel de autores e obras. Um relançamento e um autor completamente inédito. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.